Judas Iscariotes, um nome que, ao longo dos séculos, tem sido sinônimo de traição, mas poucos param para refletir quem foi Judas antes do beijo fatal, antes das 30 moedas, antes da noite mais escura da história. Ele não nasceu traidor. Judas foi chamado por Jesus. Ele foi escolhido, como os outros. Caminhou ao lado do Mestre, viu milagres, ouviu as parábolas, comeu do pão multiplicado. Ele esteve lá quando os olhos cegos se abriram, quando os mortos ressuscitaram, quando os demônios fugiram diante da autoridade do Filho de Deus. Judas não era um estranho, era um dos 12. E isso torna tudo ainda mais profundo. Por que, então, ele fez o que fez? O que levou um discípulo a se tornar traidor? A resposta não está em um único ato, mas em um processo lento, sutil, invisível aos olhos dos outros, mas fatal para a alma. Judas foi, aos poucos, sendo vencido por aquilo que não foi tratado em seu interior. A Bíblia nos mostra que ele era o responsável pela bolsa de dinheiro, e em João 12:6, vemos que ele costumava tirar dali para si. O caminho da traição não começou na ceia, começou no coração. Começou quando ele escolheu o dinheiro em vez da verdade, quando trocou a integridade pela vantagem, quando o amor por Jesus foi sendo sufocado pela cobiça. E aqui começa uma lição poderosa. Toda traição começa com uma pequena desonra, pequenas concessões, pequenas mentiras, pequenas escolhas não confrontadas. O pecado oculto vai anestesiando a alma. Judas convivia com a verdade, mas não se deixava transformar por ela. Ele ouviu tudo o que os outros ouviram, viu tudo o que os outros viram, mas o coração dele foi se fechando. Ele não era um simples figurante na história. Ele tinha uma função. Ele era um discípulo ativo. Mas a aparência de proximidade não é garantia de intimidade. Judas estava perto fisicamente, mas longe espiritualmente. Isso acontece até hoje. Há muitos que estão perto de Jesus frequentando igrejas, participando de atividades. Mas o coração já está distante, seduzido por outras vozes, outros valores, outros interesses. Em Lucas 22:3, a palavra diz que Satanás entrou em Judas. Isso não foi do nada. Isso foi fruto de um espaço aberto. Um coração contaminado se torna vulnerável. Satanás não possui, de repente ele entra onde encontra legalidade. Judas foi permitindo que a escuridão ganhasse espaço dentro dele. Primeiro o dinheiro, depois a mentira, depois o distanciamento, depois a traição. E mesmo assim, Jesus continuou o amando. Isso é profundo. Na última ceia, Jesus lavou os pés de Judas, partiu o pão com ele, falou abertamente sobre a traição, e ainda o chamou de amigo quando ele veio entregá-lo com um beijo. Isso revela a graça do Mestre. Ele ofereceu amor até o fim. Judas não foi empurrado para o abismo, ele escolheu, mas porque Jesus o escolheu, sabendo que o trairia, porque a cruz passaria pela traição. A soberania de Deus usaria até o mal para cumprir seu propósito de redenção. Judas teve a chance de mudar o final da sua história. Até o último momento, ele poderia ter se arrependido, mas preferiu o silêncio da culpa ao choro do arrependimento. E aqui há um contraste poderoso. Pedro negou, Judas traiu, mas Pedro chorou amargamente e voltou. Judas se afastou e se matou. A diferença não está no erro, mas na resposta ao erro. Judas sentiu remorso, mas não se arrependeu. Ele devolveu o dinheiro, mas não correu para a cruz. A culpa que não se entrega a Jesus se torna veneno. Muitos vivem hoje como Judas, presos à culpa, acreditando que foram longe demais para voltar. Mas a cruz continua de pé. O perdão ainda está disponível. O problema não é o pecado, é a incredulidade de que Deus ainda pode restaurar. Judas representa o tipo de discípulo que se perde por dentro, que parece forte, mas está rachado, que fala certo, mas pensa errado, que anda com Jesus, mas nunca entrega o coração por completo. Ele é um alerta para todos nós. É possível viver próximo da presença, e ainda assim perder a alma. É possível estar no ministério, e ainda assim ter um coração distante. É possível participar da ceia, e ainda assim trair com um beijo. Judas não foi vítima de um destino cruel. Ele teve oportunidades. Ele viu o amor, mas escolheu ignorar. E isso é uma mensagem dura, mas necessária. Quantos hoje não estão vendendo Jesus por muito menos que 30 moedas? Trocam a presença por aplausos. Trocam a cruz por curtidas. Trocam o altar por fama.
traem o Mestre em troca de uma paixão, de um ego inflamado, de uma doutrina conveniente. O espírito de Judas ainda circula nas igrejas. E não estamos falando apenas de pessoas, estamos falando de atitudes. Toda vez que escolhemos a vontade da carne, estamos traindo o propósito. Toda vez que amamos mais o dinheiro do que a palavra, estamos beijando Jesus com os lábios e o negando com o coração. Judas nos ensina que não basta começar bem, é preciso permanecer até o fim. Ele começou como discípulo, mas terminou como símbolo daquilo que não devemos ser. Mas, ao mesmo tempo, sua história carrega uma esperança implícita. Se Judas tivesse corrido para a cruz, teria sido perdoado. Se tivesse chorado como Pedro, teria sido restaurado. Se tivesse acreditado no amor de Jesus mais do que na sua culpa, teria escrito um final diferente. E essa esperança é para nós. Mesmo que você tenha errado, mesmo que tenha se afastado, mesmo que tenha negado, traído, esquecido, ainda há tempo, ainda há cruz, ainda há sangue. Jesus continua chamando de amigo até quem o feriu. Pastor Júnior costuma dizer: a tragédia de Judas não foi tê-lo traído, foi não ter crido que ainda podia ser amado. E essa frase resume tudo. O que destrói não é o pecado, é o coração que desiste antes de voltar. O céu ainda está aberto, o Espírito ainda está falando, Jesus ainda está chamando. A história de Judas serve como espelho para todo crente, para lembrar que aparência não é fé, que ministério não é intimidade, que dons não são garantia de salvação, e que o amor de Deus é maior que qualquer queda. Se houver arrependimento, hoje, talvez você perceba traços de Judas dentro de si. Talvez esteja convivendo com verdades que ainda não te transformaram. Talvez esteja amando mais o mundo do que a presença. Talvez esteja beijando o Mestre aos domingos, mas o vendendo durante a semana. Mas ainda há tempo, ainda dá para voltar, ainda dá para chorar, ainda dá para recomeçar. A graça que perdoaria Judas é a mesma que hoje te alcança. Não escolha a corda da condenação, escolha a cruz do recomeço. Não deixe que o beijo da religiosidade sem intimidade seja o último gesto da sua fé. Volte, se entregue, seja transformado. Jesus está chamando você de amigo, e isso significa que ainda há esperança. E se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. E se ainda não segue o canal, aproveita para se inscrever no Messias Alfa, ativar as notificações e continuar recebendo palavras que despertam a fé, restauram a alma e realinham o espírito. Até o próximo vídeo e que a presença do Espírito Santo continue tocando sua vida profundamente.